Desde o último estudo que eu dei, que eu falei sobre o novo céu e a nova terra, que eu falei que lá ia ter trabalho, muita gente ficou até chateada de querer ir para o céu, né? Porque lá vai ter que trabalhar. Então, e desde o ano passado, quando o Marcelo começou o projeto da rede de profissionais e empresários, que eu tenho meditado sobre esse assunto, em São Paulo também o pastor Ed René criou um fórum cristão de profissionais, que é um projeto maravilhoso de ensino e consciência e espiritualidade para o trabalho, para as profissões, que eu tenho estudado esse assunto. Então eu quero hoje, talvez semana que vem, falar um pouco sobre isso, porque nós temos algumas ideias distorcidas sobre trabalho. E eu vou apresentar isso hoje aqui. Eu queria passar alguns vídeos, mas eu estou com problema lá no meu programa para baixar vídeo. Então, semana que vem eu vou continuar esse assunto. A nossa mentalidade aqui, do nosso lado ocidental do mundo, ela foi influenciada pela civilização greco-romana. E para os gregos e romanos do passado, o trabalho era muito mal visto. Eles viam o trabalho como um mal necessário. É o pobre que tem que trabalhar. Se o cara queria ficar rico para não trabalhar. Se você ler lá em Atos 17, quando Paulo chegou em Atenas, na Grécia, lá fala assim, que os cidadãos não se ocupavam de outra coisa, senão de saber as novidades. Era fofoqueiro o povo. Aqueles que podiam viver sem trabalho, só viviam de saber das novidades, na Grécia. Paulo, lá em Atos 17, diz que ele chegou na Grécia e o pessoal lá não tinha trabalho. E essa mentalidade da Grécia e do Império Romano, de alguns setores, influenciaram. E daí, no início da era cristã, no terceiro, quarto século, mais especialmente com Santo Agostinho, que foi um homem, um santo mesmo, um santo de Deus, mas que ele teve umas ideias erradas sobre alguns aspectos. E um deles foi sobre o trabalho. Santo Agostinho, junto com outros pensadores, criaram a ideia, a compreensão de que existem dois tipos de trabalho, dois tipos de vida. A vida ativa e a vida contemplativa. A vida ativa é a vida do trabalhador, você tem que trabalhar. E a vida contemplativa é a vida do clero, é a vida boa. Entrou até a vida boa, é aquele que se dedica a Deus. E até eles pegavam aquele texto de Marta e Maria para dizer, os trabalhadores é Marta, a vida boa é de Maria. O clero é a vida contemplativa. E os da vida ativa têm uma vida inferior. Desde Santo Agostinho, passando por outros pais da igreja, e na Idade Média, isso ficou muito forte. E no movimento monástico, as pessoas queriam servir a Deus, então servir a Deus era contrário a trabalhar, a ter um trabalho. Então eles iam para o mosteiro, iam para a vida contemplativa, para ficar se dedicando a Deus. Isso era a vida boa, era um nível acima. Aí surgiu os dois níveis de cristão, aquele que tem uma vida contemplativa e o que tem a vida ativa. E desde a Idade Média isso faz parte. Se você chegar hoje em boa parte dos crentes protestantes que não tem essa teologia, muita gente vai dizer, servir a Deus mesmo é do pastor que vive de tempo integral. A gente é um crente meia boca, porque a gente não se dedica o tempo inteiro para Deus. E aí a gente faz essa divisão entre o trabalho sagrado e o trabalho secular. A gente fala, minha vida secular, minha vida lá fora e a vida dentro da igreja. É uma perspectiva de trabalho que não é a perspectiva da mentalidade judaico-cristã, das escrituras sagradas, mas que está dentro hoje do nosso pensamento, do nosso coração, como a gente vê o trabalho de maneira geral. Quanta gente diz assim, eu queria tanto servir a Deus, mas eu tenho que trabalhar. Eu queria tanto, olha pastor, eu estou querendo servir a Deus, mas o meu trabalho não dá tempo de servir a Deus. Não é assim? Quanta gente fala, outros ainda, já ouvi muito isso, pastor, quando eu aposentar, aí sim eu vou me dedicar a Deus. E a maioria que fala se aposenta e não faz nada ainda, né? Mas a ideia dele é que o trabalho
é um empecilho, é um entrave, é um obstáculo ao serviço a Deus. Então, vou falar 5 concepções que nós temos sobre trabalho e ministério. A primeira é essa que eu acabei de dizer, que o nosso trabalho secular não tem nada a ver com o serviço a Deus, com o ministério a Deus. A gente faz um divórcio, o meu trabalho é meu trabalho, Deus está fora, e depois lá eu me dedico lá na igreja, no culto, no domingo, eu sirvo a Deus na igreja, no culto, e nos outros dias não. Trabalho e ministério não tem nada a ver, né? Alguns falam, trabalho, igreja à parte, né? Deus à parte. Uma coisa é trabalho, outra coisa é ministério. Essa é uma compreensão. A segunda compreensão é que o trabalho, nosso trabalho secular, trabalho das pessoas, é uma fonte de recursos para o ministério. Ou seja, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, alguns falam assim, depois eu vou poder me dedicar ao ministério, ou eu vou sustentar aqueles que fazem o ministério. Então o trabalho é visto como um meio da pessoa conseguir recursos para apoiar ou fazer o ministério. Tem gente que, de tempo parcial, alguns falam assim, eu trabalho esse período para poder me dedicar ao ministério tais dias. Outros falam assim, não, eu não posso fazer o serviço de Deus, mas eu sustento aqueles que fazem. Eu contribuo com aqueles que fazem o ministério, porque eu mesmo não posso fazer o serviço de Deus. Vê o trabalho como uma fonte de recurso. Terceira concepção é a pessoa que vê o trabalho como um disfarce para o ministério. Então, a pessoa, ela tem uma profissão, um trabalho, mas diz, na realidade eu quero é fazer o ministério, eu estou me disfarçando disso aqui. O modelo assim, mais clássico disso são os missionários chamados fazedores de tendas ou bivocacionais, que vão hoje para alguns países muçulmanos. Você não pode entrar como missionário. Então o cara faz um curso, um curso de agrônomo, disso, tem alguns até que fazem de técnico de futebol, para entrar em alguns países árabes, faz o curso, ele entra lá como técnico de futebol, mas ele é um missionário disfarçado. Ele vai lá para ser missionário. O trabalho dele ali é só um disfarce para fazer aquilo. Tem outros que também estão no trabalho, estão com o trabalho aqui mesmo, sem ir para outro país, mas ele não se dedica naquilo que faz, ele não é um bom profissional, porque ele diz, não, eu estou aqui para pregar o evangelho, né? Então ele não se importa com a qualidade do seu serviço e do seu trabalho, porque ele vê aquilo apenas como um disfarce para ele fazer o ministério. Eu já vi muita gente assim, que é um mau profissional, mas diz, não, eu sou um mau profissional porque eu estou lá para pregar, é para fazer o ministério de Deus. Usa o trabalho apenas como um disfarce. Quarta concepção, parecida com essa, é aqueles que entendem o trabalho como um campo missionário. Então, eu estou trabalhando aqui para pregar o evangelho e a pessoa focaliza, eu vim para cá para servir e pregar o evangelho para essas pessoas. O ambiente de trabalho é o meu campo missionário, é o ministério. E aí eu repito, muita gente às vezes deixa de trabalhar para ficar lendo a Bíblia, para ficar falando para o outro. A gente tem que pregar o evangelho sempre, mas há muitos maus profissionais que não fazem o seu trabalho porque tem essa concepção, essa mentalidade. Eu já vi muitas pessoas que, as pessoas falam, você vive falando de Jesus, mas ele dá um mau testemunho terrível aqui, porque ele não cumpre horário, ele mente, ele finge, porque entende o lugar de trabalho como campo missionário, não importa o trabalho em si, o que importa é pregar o evangelho. E a quinta concepção, que é a que eu entendo que é a concepção plenamente bíblica, é que o trabalho nosso é o nosso ministério. O próprio trabalho já é o ministério, já é o serviço a Deus. Que no nosso trabalho, o nosso trabalho já é o nosso ministério, que o nosso trabalho é a nossa vocação, como diziam os puritanos antigos, que o trabalho nosso é a nossa vocação. Essa é a perspectiva bíblica, e é aí que eu vou mostrar para vocês o que é trabalho na perspectiva bíblica. O que a Bíblia diz que é o trabalho e como deve ser. Ok?
porque também tem outras ideias. Aí são essas 5 concepções. E às vezes a gente percebe, as pessoas falam assim, eu vou servir a Deus. E a pessoa pensa que servir a Deus é só trabalhar na igreja. Assim, eu quero servir a Deus. Tem algum trabalho na igreja para mim? Ela pensa que o serviço a Deus é só o trabalho na igreja. Ou outros pensam que servir a Deus é ela se envolver em um projeto social da igreja. Tem gente que fala assim, eu sirvo a Deus cantando no coral, eu sirvo a Deus, serve, é verdade. Outros falam, não, eu sirvo a Deus num projeto social de tal organização, de tal entidade, também é verdade. Outros ainda pensam assim, não, existe o serviço de Deus, mas são aquelas profissões assim mais nobres. Tem algumas profissões que são chamadas de sacerdócio, né? Só fala, isso é um sacerdócio. Vamos ser professor, por exemplo. Ser professor é um sacerdócio para algum, talvez ser médico. A pessoa fala, essa profissão até vai, mas tem algumas profissões que não dá. A gente vai ver se dá ou se não dá, né? E outra mentalidade também é assim, eu sirvo a Deus quando eu faço algo para alguém ou para a igreja de graça. Aí sim é para Deus. Mas o meu trabalho é para Deus? Como é que eu posso fazer do meu trabalho o meu ministério? Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí, na primeira página da Bíblia, em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1:1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja bem, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa palavra pairava aí da ideia de chocava, né? Como a galinha choca os ovos. O Espírito estava gerando coisas ali sobre as águas. Deus criou o universo, criou a terra e o céu, e a terra estava numa situação de caos, sem forma e vazia. Não tinha forma e estava vazia a terra, e havia trevas. Então não havia ainda ordem, beleza, criação plena ali, nada. Aí no verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Daí começa o trabalho de Deus da criação. Trabalho de Deus da criação. Se você estudar profundamente isso aqui, você vai ver que nos tempos antigos havia muitos deuses, os deuses do caos, da desordem, e alguns termos aqui são termos dizendo Deus vivo está gerando vida e ordem sobre o caos do universo, do abismo. E Deus põe vida e ordem sobre a vaziez e as trevas que havia naquilo que ele começou a criar. Esse é o trabalho de Deus. Agora no verso 26 do capítulo 1. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 2 agora, versículo 15. Gênesis 2, 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Esse seria o nome deles. O que a gente vê aqui? A gente vê Deus trabalhando, criando ordem, criando mundo no meio da vaziez que existia ali. Deus criou isso.
Deus criou o ser humano depois de criar tudo, falou: você vai dominar todos os seres vivos, e no versículo 15, você vai cultivar a terra e guardar o jardim que eu fiz. E depois Deus chamou o homem e falou: você vai nomear, você vai colocar nome sobre a minha criação. Deus é o criador, o trabalhador, como diz Jesus: meu pai trabalha até agora. Ele criou e ele colocou o ser humano como seu parceiro, cooperador na administração da sua criação. O ser humano é cooperador de Deus no trabalho de Deus. Qual é o trabalho de Deus? Colocar ordem no meio do caos, colocar vida no meio da destruição que havia ali. Destruição não, mas vaziez. Então o ser humano é chamado para denominar os animais e toda a criação, para administrar, cuidar, cultivar e preservar a criação de Deus. Esse é o chamado original do ser humano. Esse é o projeto de Deus. O que é o trabalho? O trabalho é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Essa foi uma definição feita pelo bispo Desmond Tutu, né? É uma boa definição baseada nesse texto. Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos desse mundo. Aí você fala: mas é mesmo? É mesmo. Deus nos colocou nesse mundo para sermos cooperadores dele, para colocar ordem, como ele colocou no original, no início de tudo, e chamou o homem para fazer isso. Nós somos administradores, parceiros de Deus na administração. Aí você fala: mas entrou o pecado, e de fato entrou. Antes do pecado, o trabalho era uma delícia. Depois do pecado, a terra foi amaldiçoada, aí o trabalho ficou pesado, mais difícil. Por isso que você não gosta tanto do trabalho, né? É porque não é tão bom, e depois do pecado foi isso. Mas o chamado original permanece. Nós somos parceiros de Deus para colocar ordem no caos. Você fala: mas como é que isso entra na prática? Em tudo isso entra na prática, em tudo. Então vamos pegar aí o trabalho humano, que talvez seja um dos mais chatos, menos reconhecidos, menos valorizados que existe. Dona de casa, limpar a casa, que é o trabalho menos reconhecido, menos valorizado. Mas isso não é nem profissão, é a mais difícil de todas. É ou não é? Deus me livre disso, Deus me livre, né? De passar, lavar, e Deus me livre dessas coisas. Então, você fala assim: mas o que é? Então, entre numa casa bagunçada, suja, e entre numa casa arrumada, limpa e bonita. Você está cooperando com Deus para abençoar uma casa, para que aquela casa ali tenha ordem. Vai adorar a Deus numa casa suja, fedida, vai orar num ambiente assim. Agora vai orar numa casa que acabou de ser limpa, está bonita, tudo no seu lugar, né? Você entra lá e o exterior reflete, ajuda um pouco no interior, e o interior ajuda às vezes o exterior. Você, quando arruma a casa, você está cooperando com Deus para pôr ordem nesse mundo caótico, em todos os aspectos. Você está fazendo que aquele ambiente ali seja um ambiente saudável, alegre, um ambiente feliz, agradável. Você está sendo parceiro de Deus para tirar o caos. Né? Nos tempos antigos havia os deuses do caos, da destruição. O Espírito, e às vezes vinha das águas, o Espírito chocou vida, para dizer: esses deuses não existem. E sai vida e ordem e beleza disso daí. O caos é a destruição. O pecado está sempre levando para a destruição, para a desordem, para a contenda. O trabalho de Deus está sempre promovendo ordem, beleza, saúde. Esse é o trabalho de Deus. Então o nosso ministério é o nosso trabalho. Como é que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus com o meu trabalho. Então os antigos puritanos diziam que todo ser humano tem um chamado. O chamado não é só o chamado do pastor. Todo ser humano tem um chamado, uma vocação, e ele tem que ser fiel nesse chamado, nessa vocação, naquilo que a habilidade que Deus lhe deu, o potencial, a capacidade ou o talento da parábola, seja como for, naquilo ali que você vai ser parceiro de Deus para ordenar esse mundo que está sempre sendo levado para o caos.
Então, o nosso ministério é o nosso trabalho. Aí eu pergunto para vocês, nós temos aí 30 milhões de crentes que dizem que tem. Por que os serviços, o trabalho, se a ética nossa, se a ética do trabalho nossa, isso mudaria sensivelmente as relações de empresas, a prestação de serviços, todo tipo de trabalho. Se a gente começar a ter essa perspectiva, eu sirvo a Deus integralmente no meu trabalho. Eu estou servindo a Deus. Quando eu lido com alguém, quando eu atendo alguém, quando eu sirvo alguém, seja que trabalho for. Seja que trabalho for. Voltando à dona da casa, naquela história, a ilustração, outro dia eu usei essa ilustração no seu sentido, do cara que falou que não ia mais na igreja porque ele ouviu sermões 10 anos e não lembrava de nenhum. Então não serve para nada ouvir pregação. Aí o outro ligou, eu também estou casado há 20 anos. Pergunte o que eu comi nesses 20 anos. Eu não lembro. Mas se não fosse a comida que a minha mulher fez, eu não estava vivo. É como os sermões, né? A ilustração está falando de sermões. Mas eu estou falando assim, é o sustento seu, é o sustento da sua vida. É alguém que fez, que sustentou, que trabalhou. Por que eu estou vivo? Porque alguém fez isso, trabalhou, me ajudou, colocou ordem na minha vida. Agora, coloque isso aí em todas as dimensões da vida humana. Vá numa prestação de serviço, vá numa repartição pública, vá no comércio, vá numa profissão. Se você entende que você está cooperando com Deus para ordenar essa vida desordenada, para cultivar o jardim que entrou o pecado, mas o nosso chamado é para isso, é para guardar e cultivar o que Deus fez, a gente vai mudar totalmente o nosso padrão vai ser um padrão espiritual. Não é se eu sirvo a Deus aqui, depois eu sirvo, não, tudo que eu faço é para Deus. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quando a gente vê isso, isso muda a nossa perspectiva, a nossa atitude, o nosso jeito de fazer as coisas. O nosso jeito. O Ed René diz assim, a gente, mesmo quando você não tem um grande significado para a sua vida, né? Ele fala, tá certo, você pode reclamar. Ele escreveu um texto e falava isso. Se você está aí carregando um piano, fazendo uma mudança de 14 andares, você não vai dizer, Ed, lá no texto, você não vai dizer, Ed, eu estou colocando ordem no mundo, eu quero me livrar desse piano nas minhas costas, né? Às vezes você não vai ter significado, seu trabalho vai ser chato, mas, como cristão, a gente tem que pensar, como eu estou fazendo? Qual é a motivação? É para o Senhor? Eu estou fazendo com excelência? Eu estou fazendo o melhor daquilo que Deus me deu para fazer, na habilidade que eu tenho, na capacidade que eu tenho, eu estou fazendo o melhor, o meu padrão é esse? É da excelência ou não? É para Deus? Aí aquela história do rei Abdullah da Jordânia, que ouviu muitas reclamações que as repartições públicas lá estavam um caos, ninguém atendia bem, ninguém cuidava, ninguém se responsabilizava por nada, e daí ele foi para ver, ele se vestiu de mendigo para ver como ele seria tratado, e chegando lá ele foi desprezado e maltratado, e depois ele mandou despedir todo mundo que trabalhava ali, mandou todo mundo embora. Aí se espalhou a notícia de que o rei Abdullah estava indo disfarçado de mendigo, de repartição em repartição, para ver como era tratado o mendigo. Quando essa notícia se espalhou, o nível do atendimento subiu gradativamente, aumentou. Todo mundo começou a ser educado, gentil e cortês. Porque vai ter lugar para o povo ser mal educado em algumas repartições públicas, não? Parece que você está implorando para que ele faça o trabalho dele. Já fui em algumas prefeituras, parece que você está humilhando. Por favor, você pode me atender? O cara está lá tomando café. Ele leva 15 minutos para tomar um café, 10 contando uma piada, e não faz o seu serviço. Agora, como cristão, se a gente pensasse assim, na linguagem bíblica, é isso que eu estou fazendo para Jesus, eu estou fazendo para Deus, não para os homens. Será que mudaria a nossa motivação?
mudaria o jeito da gente fazer as coisas? Essa moça que essa semana, não sei, Deus que sabe, e a gente não pode julgar sem saber e sem conhecer, mas a moça que cortou um pedaço do dedo de uma criança para tirar um esparadrapo num posto de saúde, sabe qual é a atitude que ela tinha para fazer o seu serviço? Para atender os outros? Ou a outra que injetou vaselina na criança e matou a criança? Como é que ela fazia o seu serviço? Qual era a motivação dela para fazer aquilo? Para lidar com outro ser humano? Qual era o padrão de excelência? Ou é o padrão da mediocridade que atinge o nosso Brasil? O cara faz a ideia assim, qual é o mínimo que eu posso fazer para receber meu salário? Né? Qual é o mínimo que eu posso trabalhar para ganhar o meu ordenado? E aí esse padrão medíocre, de fazer as coisas sempre lá embaixo. Você está fazendo para Deus, está fazendo para o Senhor. Você está fazendo para o Senhor Jesus Cristo, não para os homens. Então, como fazer o ambiente ser um ambiente espiritual? Você leva a paz, a presença do Senhor, e os resultados do seu trabalho lhe gratifica, lhe enche o coração. Você percebe isso ou não? Então, essa é, meus irmãos, essa primeira parte desse estudo que eu quero falar, e semana que vem eu vou falar sobre vocação, 2 estudos que eu quero fazer, esse e o outro sobre o que é vocação. Falar um pouco sobre a questão do lucro, do salário, do trabalho, como a Bíblia diz, para ganhar o ordenado, a riqueza, e como isso relaciona com algumas empresas, algumas mentalidades hoje. Mas a gente tem que pensar nisso. Se a gente tivesse um padrão de excelência, de ética, para as coisas de Deus, se a gente visse que o nosso ministério é o nosso trabalho, seja qual for, e é para a glória de Deus, o mundo ia ser transformado, Tem um filme que eu já citei aqui, tem uma parte do filme, o inglês chamado William Wilberforce, que viveu no século XVIII, ele estava tendo uma experiência com Deus muito forte, e ele tinha uma voz muito linda, e ele queria se dedicar ao ministério pastoral e cantar para Deus. Só que ele também fazia parte da nobreza inglesa, e o seu amigo fazia parte da Câmara dos Lords, né, seria a Câmara dos Deputados, dos senadores ingleses, e o seu amigo queria que ele fosse usar o seu talento lá na Câmara para acabar com a escravidão, que no século XVIII assolava o mundo, milhões e milhões de negros que eram escravos. E aí tem um diálogo que ele traz alguns ex-escravos para conversar com ele, ex-escravos crentes. E aí um chega para ele e fala assim: nós ficamos sabendo que você está na dúvida entre servir a Deus e mudar o mundo. Nós viemos sugerir para você que você faça as duas coisas. Você possa servir a Deus e mude o mundo. E o William Wilberforce não foi ser pastor, mas ele foi ser político. E ele lutou a vida inteira, mais de 30 anos, para que a escravidão fosse proibida na Inglaterra. E antes de morrer, ele viu essa lei ser votada. A partir de hoje é proibido a escravidão na Inglaterra. Ele lutou a vida inteira para mudar o mundo. Porque ele teve um chamado na política, e na política ele foi fiel e fez diferença no mundo. E atingiu, até hoje, atingiu o Brasil. Porque o Brasil foi influenciado pela Inglaterra para acabar com a escravidão. Então, a gente precisa mudar a nossa visão do mundo. A gente serve a Deus no nosso trabalho, passando pano, limpando a casa, no seu trabalho, naquilo que você está fazendo, chegando na hora, sendo um bom profissional, sendo ético, sendo excelente, sendo sério, sendo honesto, sendo íntegro, sendo uma pessoa confiável, sendo uma pessoa que anda com Deus. Se os crentes do Brasil fizessem isso, esse país ia mudar. Mas infelizmente o que a gente ouve é: Deus me livre de empregada crente só fica cantando e orando e não trabalha. Deus me livre daquele ali que só fica falando de Jesus, mas não faz o seu serviço. Deus me livre daquele outro lá que compra e não paga, daquele outro que dá cheque sem fundo,
Deus me livre disso, 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 disso. Deus nos ajude para que a gente tenha uma revolução, né, no trabalho. E aí o mundo e o Brasil vai mudar. Amém, irmãos?